Amém. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma perguntinha. Vocês lembram quais foram os dois últimos temas que a gente teve aqui na nossa série? Qual foi o primeiro? Não, você não vale. Qual foi o primeiro? A vontade de Deus. Qual foi o segundo tema? A presença de Deus. É que o tema de hoje está fácil, né? Porque já está ali, né? Desde o começo do culto. Bom, no primeiro culto a gente teve o Nick falando sobre a vontade de Deus. No segundo culto a gente teve o Daloca falando sobre a presença de Deus. E nesse culto eu quero explorar um pouco a palavra de Deus. Mas enquanto eu preparava essa palavra, eu via como ela se relaciona diretamente com as duas últimas. E isso é muito interessante. Porque, eu não sei vocês, mas a única maneira que eu tenho de conhecer a vontade de Deus, qual é? Através da palavra. Isso parece idiota de falar. Parece uma coisa meio besta. Tipo assim, pô, mano, é óbvio que é através da palavra. Tipo, como é que eu vou conhecer a Deus? Tipo, eu vou pegar meu celular, vou abrir o Twitter e, tipo, Deus vai tweetar a vontade dele. Tipo, não. E a segunda pregação que foi a presença de Deus. E essa é muito interessante. Desde que eu cheguei na igreja, eu tive muita dificuldade com uma coisa em específico. Que era fazer exatamente o que a gente fez agora, no começo dessa pregação. Que era parar, me esvaziar de tudo que eu já tinha feito durante a semana, não dar mais bola para os meus problemas, não porque eles não importam, mas não deixar eles falarem mais alto do que a voz de Deus e mais alto do que a palavra de Deus dentro do meu coração. E à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que a presença de Deus e a palavra de Deus, elas estão completamente relacionadas. Ou seja, não existe essa coisa de, a unção é uma coisa, o movimento pentecostal é uma coisa e a teologia é outra, a palavra é outra. Não. Essas duas coisas, elas andam juntas. Quer ver como é bem simples? Todo mundo aqui sabe que Deus, Ele nos dá dons, certo? Para que a gente possa usar em favor da igreja, em favor do corpo. E à medida que Deus vai dando esses dons, o que Deus espera da gente? Que a gente os aprimore. E qual é a maneira que a gente aprimora os dons que Deus nos dá para que a gente possa transformar o ambiente e a presença de Deus ser estabelecida aqui? É através da palavra. Então, não adianta muito a gente ficar se questionando, Deus, eu não sinto a sua presença, eu não sei orar, eu não sei mergulhar no seu rio, eu não sei como entrar na sua presença, eu não sei como desfrutar do seu amor, se a gente não se aprimorar através da Bíblia e através da palavra. Então, eu achei muito legal essa relação que a palavra de Deus tem diretamente com a vontade dele e principalmente com a presença dele. Porque o Espírito Santo nunca vai agir de uma maneira diferente daquilo que já foi escrito. Amém? Entrando diretamente agora na palavra, eu queria muito que você abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Todo mundo achou? Então vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os teus testemunhos recebi... acho que eu pulei um versículo. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos seus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre.
até o fim. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a maior fonte de esperança, de riqueza, de bem-aventuranças que a gente pode ter. O que o salmista está falando aqui é: não interessa as coisas que acontecerem, eu vou guardar a sua palavra no meu coração. Não interessa os problemas que eu enfrentar, eu sei que a sua palavra deve falar mais alto do que todos eles. Ele diz que os ímpios armam ciladas contra ele. Ele se encontra em situações perigosas, mas ele nunca se esquece dos preceitos. Ele nunca se esquece daquilo que já foi escrito a respeito dele. Ele nunca se esquece daquilo que foi escrito através da história e sobre a história. Ele nunca se esquece de guardar a palavra no coração, de firmar ela no coração, para que todos os problemas que estão em volta dele derrubem ele de alguma forma. Antes de eu entrar nos pontos aqui que eu quero tratar, em Lucas, Jesus ele conta uma parábola onde um homem, ele constrói uma casa sobre a rocha, e outro homem constrói a casa sobre a areia. Vocês já viram essa parábola? Ela é bem conhecida. O legal dessa parábola é que o que a gente imagina de primeira? A gente imagina que o primeiro foi lá, construiu uma casa sobre a montanha, fixou a casa dele lá e não interessasse, o vento que passasse, o mar agitado, a casa dele ia permanecer firme. E o segundo a gente imagina o quê? Que ele firmou a casa dele sobre a areia, sobre a praia, deixou a casa dele lá. No primeiro vento que passou, a primeira tempestade que veio, a casa dele foi completamente destruída. Só que na verdade, o texto, ele não está falando sobre isso. As duas casas são construídas sobre a areia. E aí é que está a sacada. As duas casas, elas estão no mesmo lugar. Não tem diferença entre uma casa e outra. Se a gente pudesse ver essa parábola visualmente, a gente não ia ver diferença entre uma casa e outra. As duas casas, elas estão no mesmo lugar. Uma está sobre a areia e a outra está sobre a areia também. Só que aí o texto diz que uma delas foi firmada na rocha. Aí você fica, beleza, mas se as duas casas estão sobre a areia, como que uma delas foi firmada sobre a rocha? Eu não sei se você já viu algum processo de uma casa sendo construída, mas a primeira coisa que é feita são os alicerces. E os alicerces é aquilo que ninguém vê. Porque os alicerces eles estão debaixo da casa. Sem os alicerces, a casa ela desmorona. E ninguém vê os alicerces, justamente porque eles estão escondidos. Eu vou usar um termo que vai ficar um pouco mais claro. Eles estão num lugar secreto. Então, uma das casas possui esse lugar secreto, e a outra casa não possui esse lugar secreto. O que Jesus estava querendo dizer é que essas casas somos nós. E olhando assim para todo mundo, se você olhar ao seu redor, todo mundo parece igual. Todo mundo parece que está na mesma condição. Só que o que você não consegue ver em cada pessoa? Os alicerces. Você não consegue enxergar aquilo que está no secreto. E não é o que você vê por fora que vai definir se cada pessoa, se cada casa vai desmoronar ou não. O que vai definir se cada casa vai desmoronar ou não são os alicerces. O lugar secreto. E é justamente para isso que a intimidade com Deus através da palavra deve ser utilizada. Porque se eu não tenho o meu alicerce firme na palavra, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço Jesus através da palavra, se eu não tive uma experiência com Ele, se eu não me firmei na rocha que é Cristo, o primeiro vento que vier vai me derrubar e eu ainda vou ter a coragem de me questionar o porquê aquele vento me derrubou. Porque as duas casas olhando de fora, elas são completamente iguais, não tem como eu acusar qual casa vai ser desmoronada e qual casa não vai ser desmoronada. As duas casas são completamente iguais. Mas o lugar secreto define o quão firme você vai estar com Deus. E se você não tem intimidade com a Bíblia, ou melhor dizendo, se você não tem intimidade com Jesus através da palavra, se você busca Jesus através das suas experiências pessoais, se você busca Jesus apenas olhando para o seu próximo, apenas usando alguém de exemplo, cara, a sua casa vai ser desmoronada.
Tudo bem, eu aceito que existem algumas formas da gente enxergar a grandeza de Deus. Uma delas é muito clara. A natureza revela a glória de Deus. Então a gente olha... Sabe aquele pôr do sol que você vê e fica tipo, mano, que pôr do sol lindo, velho. Quem era do Sinai aqui tá ligado? Tipo, mano, que pôr do sol maravilhoso, mano. Aquilo revela muito a glória de Deus. A gente pode ter encontros com Jesus também no nosso secreto, dentro do nosso quarto. A gente se tranca lá, a gente começa a orar, a presença de Deus vem, Jesus fala com a gente e a gente conhece Cristo através das nossas experiências. Mano, sensacional. Mas eu tenho uma novidade para você. Deus, ele preparou um livro. E ele deixou um livro. Eu não queria entrar tanto nisso, mas a principal razão para a qual a gente tem a Bíblia é que a única maneira dos testemunhos não serem completamente invalidados era através da escrita. Então, imagina se a Bíblia não existisse. Imagina se a palavra de Deus não existisse. Cara, você ia acreditar naquilo que alguém está te falando? Sem ter um registro histórico sobre aquilo? E esse registro histórico, ele tem poder. Porque a partir do momento que você conhece Ele no seu secreto, você é completamente firmado em Cristo. Ou seja, você não precisa de experiências miraculosas, você não precisa estar num lugar de destaque, você não precisa ser alguém tão reconhecido para poder achar que você vai ficar firmado. Não, cara, você precisa da palavra, você precisa de alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e é isso que firma você. O nome da nossa série é O Lugar Mais Seguro É. E eu enumerei 3 pontos aqui sobre a Bíblia, eu podia explorar muito mais sobre isso, mas eu queria tratar 3 coisas aqui com você, sobre o porquê a palavra de Deus é o lugar mais seguro para se estar. E o primeiro deles é: a palavra de Deus é o lugar mais seguro para se estar porque ela supre todas as minhas necessidades espirituais, emocionais e existenciais. Eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, mas eu vou contar a história um pouco por cima. Em Atos capítulo 17, Paulo ele vai para a cidade de Atenas, na Grécia. Paulo vai lá para a cidade de Atenas, todo pimposo lá, para pregar o evangelho e tal. E na hora que ele entra na cidade, ele vê ele entra numa rua, ele vê um templo. E no templo está escrito: ao Deus desconhecido. Na hora que Paulo lê aquilo, escrito como se fosse a placa da igreja, sabe? Na hora que Paulo lê aquilo, ele fala: mano, eu sei quem é esse Deus que eles estão adorando. E aí Paulo seguiu o caminho dele. Paulo se deparou com uma praça, tinha uma praça perto ali daquele templo, e Paulo ficou na praça. E sabe por que Paulo ficou na praça? Isso é muito legal. Ele ficou na praça porque a primeira pessoa que passasse, ele ia chamar a pessoa para um debate. Isso é muito louco. A primeira pessoa que passasse por ali ia falar assim: vem cá, vem cá, vem cá. Quer debater comigo sobre Bíblia? Sobre teologia? Sobre filosofia? E tipo, mano, os gregos, nossa, adoravam isso. Se chegasse num grego e falasse assim: mano, vamos debater filosofia? Mano, pra já, é agora. E aí, as pessoas começam a vir naquela praça, começam a debater com Paulo. E Paulo, obviamente, dando um chá de Bíblia em todo mundo. Tipo, os caras não tinham nem chance de falar alguma coisa. Por quê? Porque, na verdade, era o Espírito de Deus que falava através de Paulo. E, mano, muitas pessoas começaram a vir para aquela praça onde Paulo estava. E Paulo lá, descendo a palavra nos caras. Macetando os caras. Até que uma hora, os gregos chegaram em Paulo e falaram assim: beleza, você é o sabichão, né? A gente tem uma arena aqui perto. Os gregos falam para Paulo: a gente tem uma arena aqui perto que ela é justamente para isso. É só a gente vai lá e a gente debate. É para isso que serve. Questões filosóficas, existenciais, mano, é para isso que serve. Já que você está se achando o sabichão de ter entrado na nossa cidade para isso, cola lá com a gente. E qual você acha que foi a resposta de Paulo? Mano, demorou, velho. Partiu. Chegando lá, os caras já tinham preparado o debate. Paulo chegou para debater. E essa eu vou ter que abrir. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Porque essa resposta que Paulo dá para os gregos é simplesmente
é simplesmente arrasadora para eles, para nós, para Paulo. E você vai entender o que eu estou falando. Atos capítulo 17, no versículo 27. Vamos ler a partir do 26. Atos capítulo 17, a partir do 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Isso é Paulo já na arena discursando e debatendo com os caras. Então ele vira para os gregos que estavam assentados assistindo aquele debate, os caras que estavam debatendo com ele, e Paulo fala: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando possam achar, ainda que não estejam longe de cada um de nós. E aí ele manda: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Cara, essa resposta é sensacional. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E o mais interessante é o que Paulo fala depois, como alguns dos seus poetas falaram. Então Paulo vira para os gregos e fala assim, ó: aí, em Jesus a gente vive, se move e existe, como os seus poetas já tinham falado e não tinham percebido. Porque a maior questão que os gregos ficavam buscando sobre o sentido da vida, em relação à filosofia, à metafísica, era o movimento, a existência e a vida. Todos os maiores filósofos gregos não conseguiam desvendar esse mistério, que era o movimento, a existência e a vida. E Paulo dá na ferida dos caras, porque em Jesus a gente se move, vive e existe. Está aí a resposta que vocês tanto procuram. Está aí a resposta que a gente tanto procura. E por que a palavra de Deus, ela supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e existenciais? Porque não adianta você querer buscar outras fontes para satisfazer o vazio que existe dentro de você, que foi colocado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que todos nós ansiamos pela eternidade. Deus colocou em cada um de nós um anseio vívido pela eternidade. E aí eu te pergunto: como eu vou preencher uma eternidade que existe em mim, se não for pela própria eternidade? Como que eu vou preencher algo que é tão grandioso com coisas tão pequenas? Como que eu vou sacramentar todas as crises que eu tenho em coisas que não fazem o menor sentido? Como que eu vou passar 80 anos nessa terra, buscando coisas que nunca vão preencher o vazio que existe dentro de mim, sendo que a resposta está bem na minha cara, e ela já foi dada 2000 anos atrás? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, ele supre todas as suas necessidades emocionais, espirituais e existenciais. Não existe dúvida nele, não existe sombra de variação nele. Porque a partir do momento que você é justificado, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e ele te mostra todas as coisas que a palavra quer falar. Então não tem essa mais de, beleza, eu estou em Deus, mas sei lá, mano, ainda tenho... mano, tem umas dúvidas ainda aí, sei lá, não sei se esse é o caminho, tipo, não sei se... mano, tô vendo ainda, sabe? Sabe esse tipo de pessoa? Eu não sei se você é esse tipo de pessoa. Eu já fui esse tipo de pessoa. Que fica, mano, mas... tudo bem, mano, a Bíblia ela é muito completa, tipo, ela me deixa sem resposta, mas eu ainda quero uma resposta. O que não faz sentido nenhum. Porque se essas três coisas que eu falei revelam a existência de um Deus que preenche totalmente o vazio que existe dentro de você, quando ele se revela através da natureza, quando ele se revela através de experiências intrapessoais, quando ele se revela através da sua palavra, quando eu sou justificado, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim, como eu vou ter a coragem de começar a buscar em outras coisas aquilo que já está dentro de mim?
Porque se o buraco que existe dentro de mim é do tamanho da eternidade, o único que pode preencher isso dentro de mim é o próprio Pai da eternidade. Então a palavra de Deus, ela supre todas as suas necessidades emocionais, espirituais e existenciais. Não existe dúvida, não existe sombra de variação naquilo que Deus já disse para você. E caso você ainda esteja com alguma dúvida das coisas que Deus derramou sobre a sua vida, não só de bênçãos materiais, mas assim como a Bíblia diz em Efésios 1, onde Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que é a própria redenção, a nova vida, uma transformação e uma promessa de uma vida eterna. Então, se Ele já me deu todas essas coisas, simplesmente não faz sentido eu querer procurar tudo isso em coisas tão supérfluas que não vão preencher o vazio que existe dentro de mim. Então a palavra de Deus, ela supre todas as suas necessidades. Amém? A palavra de Deus, ela revela o nosso coração, certo? A palavra de Deus, ela mostra como eu verdadeiramente sou. A Bíblia não é simplesmente um livro, um manual de vida ou um livro simplesmente de conforto. Se você acha que Jesus era um Jesus de paz e amor, se você acha que Jesus era um hipster, que, sei lá, ficava na praça trocando ideia, alimentando as pessoas, acho que a sua visão está um pouquinho distorcida daquilo que Jesus realmente é. A Bíblia, ela é mais parecida com um espelho completamente distorcido, onde você vê a sua imagem completamente horrorosa nele. Sabe aquela famosa frase, tipo, segue o seu coração, cara. Tipo, vai fazer o que você tem vontade. Vai lá, mano, se joga. Aquilo que você está sentindo é o que você deve fazer. Aquilo que você almeja é o certo. Vai pra cima, mano. A vida é curta, então curta. Essa é horrorosa, né? Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E se o coração do homem é enganoso, todos os seus sentimentos são enganosos também. Porque a gente não se move por sentimentos, a gente se move por uma verdade. E já te adiantando, essa verdade tem nome e ela está sempre preparada para te mostrar que você não precisa de mais nada a não ser ela. E essa verdade se chama Jesus. E é nele que nós nos movemos, lembra? Então, se a gente não se move dos nossos sentimentos, a gente se move pela verdade. E a verdade é Cristo. E a verdade, ela é uma certeza. Jesus, ele não tem sombra de variação. Só que tem outro ponto. A partir do momento que a gente começa a se mover pelo nosso coração, a gente começa a encontrar alguns problemas que a gente não sabe como resolver, a gente não sabe nem justificar. Então, a gente muitas vezes está dentro da igreja, Jesus está na nossa cara, a gente não está vendo, a gente ignora Ele completamente e a gente vai satisfazer todos os desejos do nosso coração, mesmo conhecendo aquilo que Ele tem para nós. E sabe o que a gente vira? A gente vira um bando de animal que é controlado pelos próprios sentimentos. A gente vira um animal irracional, a gente não consegue pensar mais. O nosso pecado já está contaminando o nosso corpo a tal ponto que eu não tenho mais opinião. É o pecado que pensa por mim. É o meu coração enganoso que pensa por mim. São os meus sentimentos que me guiam através da jornada e me levam para uma ruína que eu nem sei explicar como que eu cheguei lá. A gente fica cego, surdo e paralítico espiritualmente. A gente entra num ambiente como esse, onde a presença de Deus está tão abundante, mas tão abundante, que até um ateu ia perceber que algo diferente está acontecendo aqui, mas pelo nosso coração e pelos nossos sentimentos, a gente decide não ver e não escutar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e o quanto o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Simplesmente porque o nosso coração é enganoso, e a gente acha que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. Mas essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Então a gente fica cego, surdo e paralítico espiritualmente. Além da gente não conseguir ver o que está acontecendo, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente não consegue se movimentar. Porque na verdade a gente acha que as coisas estão tão fluidas. Não, mano, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ver da maneira que eu acho melhor para mim. Só que quando você cai em si, você está completamente parado. Você não consegue se movimentar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Porque, assim como a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, nós somos escravos do pecado. Ou melhor, nós éramos escravos do pecado. A gente fica sem responsabilidade e sem projeção de um futuro independente. A gente vira um bando de criança mimada, que depende de muleta, para poder continuar a jornada. A gente não consegue simplesmente olhar para Jesus, fazer de Jesus o nosso foco, andar em direção a Ele, com uma vida coerente, uma vida santificada, uma vida separada para Ele, justamente porque a gente precisa dessas muletas, porque a gente não entendeu ainda que a Bíblia é a coisa mais preciosa que a gente tem, e é aquilo que vai guiar completamente os nossos passos. Mas não, a gente se perde nos nossos próprios sentimentos, nos nossos próprios pensamentos, e por achar que a nossa vontade é a ideal, a gente vira um bando de criança mimada. A gente precisa ter as coisas na hora que a gente quer, ninguém pode contrariar a gente. Se a nossa vontade não for feita, alguma coisa está errada, e alguma coisa precisa ser resolvida, eu preciso me beneficiar acima dos outros. Então o pecado, ele te leva para esse lugar sem que você perceba. E quando você se dá conta, você está parecendo uma criança de 12 anos, que ainda toma leitinho na mamadeira. Porque você não entendeu, obrigado Bruno, você ainda não entendeu que aquilo que Jesus tem para você é tão sólido, mas tão sólido, assim como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, aquilo que Jesus tem para você é tão sólido, mas tão sólido, que você nunca mais vai precisar voltar para o leitinho de antes. Você nunca mais vai precisar ser aquela criancinha mimada que você era antes, sem responsabilidade, sem projeção de um futuro completamente independente, sem ficar dependendo de muleta para que você continue a sua história. Então a palavra de Deus é o lugar mais seguro para você estar, porque ela te priva de todas essas coisas. Ela te mostra quem você realmente é, ela coloca você no seu lugar. E além disso, ela te mostra o quão dependente você passa a ser dela. Porque se você era dependente de todas as outras coisas que você fazia, seja em relação a sexo, pornografia, drogas, mano, N coisas. Se você era dependente de todas essas coisas para continuar a sua jornada, todas essas muletas, porque todas essas coisas não passam de muletas para que você consiga se sustentar, para que as coisas não desmoronem, como aquela casa desmoronou, já que não tinha um alicerce fundado. Você precisa disso para que a sua casa não desmorone. Só que quando a Bíblia encontra você, quando a palavra de Deus é encontrada, você percebe que na verdade a sua casa já desmoronou. E a palavra e o Espírito, Jesus, te mostram que essa casa pode ser reerguida novamente, com um alicerce fundado nele. Amém? E quando a gente encontra a palavra, a gente ganha um coração completamente regenerado e alinhado com Deus. Então existe um outro lado da história também. A partir do momento que eu sou completamente liberto pela cruz, pela palavra, pelo Espírito, o meu coração já não é mais um coração enganoso, porque ele é um coração que está alinhado com Deus. A minha vontade é completamente apagada. Todas as coisas que eu anseio fazer, todos os sonhos que eu planejo, como o Nick fala muito aqui, o maior destruidor de sonhos que existe é o próprio Deus. Porque todas as coisas que você quer fazer, tipo, mano, eu vou orar muito por isso, eu quero muito isso, eu quero muito fazer aquilo. Cara, Deus vai chegar em você e falar, mano, não. Tipo, não é o que eu quero para você. E a gente tem que ter a maturidade de olhar e falar, Deus, você está certo e eu estou completamente errado. Porque se a palavra mostra quem eu realmente sou, e os planos que Jesus tem para mim agora, eu não dependo mais de todas as muletas que eu dependia antes para continuar. E a partir de agora, a minha casa está completamente alicerçada nele.
A minha casa está completamente alicerçada na palavra. Então o bando de animal irracional que a gente era, que a gente não conseguia nem pensar, o bando de criança mimada, sem responsabilidade, sem projeção de um futuro independente, onde a gente depende dos nossos pais a todo momento, onde a gente depende dos nossos líderes a todo momento, onde a gente depende dos nossos pastores a todo momento. O próprio Jesus chegou nos discípulos e falou: ei, quanto tempo eu vou ter que ficar com vocês para que vocês entendam que vocês já têm maturidade e capacidade suficiente para fazer isso aqui sem mim? E aí os discípulos olharam, tipo, nossa, mas Jesus, você é Jesus. Tipo, eu preciso de você a todo momento. Jesus, cara, o Espírito de Deus habita dentro de você. E você precisa que eu pegue na sua mãozinha ainda, te leve até lá e mostre o que você precisa fazer? Será que a gente vai ficar tão dependente dessas coisas, ao ponto de ficar sempre estagnado, nunca conseguir sair do lugar, espiritualmente, emocionalmente, existencialmente, profissionalmente, academicamente, mano, N coisas. Será que a gente vai ficar tão estagnado, sem ter a mínima justificativa do que está acontecendo? Mas glória a Deus que a palavra dele nos revela tudo aquilo que Jesus tem para nossas vidas, e a partir de agora, o nosso alicerce está completamente nele. E a gente não depende mais dessas coisas, porque nós somos totalmente transformados pela sua palavra, dia após dia. Assim como a Bíblia diz em Romanos 12, sobre a renovação da nossa mente. A gente não tem mais essa mentalidade. A gente não pode ter mais essa mentalidade. A gente precisa de uma mentalidade onde, durante uma pregação, o Bruno arrumando o ar-condicionado é mais importante daquilo que Deus tem para falar com você. Porque a gente não consegue simplesmente focar naquilo que Deus tem para nós, e não simplesmente aqui, viu? Mas quando essa pregação acabar, sair por essa porta e começar a aplicar tudo que a gente escuta, todo santo sábado aqui. Será que a gente vai sair como um animal latindo todo santo sábado aqui e continuar na nossa vida de bosta que a gente leva fora dessas portas? Será que a gente nunca vai parar, abrir a nossa Bíblia, ver o que está de errado, olhar nesse espelho, ver o que eu preciso arrumar, botar o meu joelho no chão e falar: Espírito Santo, transforma a minha vida, porque se a minha vida não for transformada, eu não vou conseguir alcançar outras pessoas através do meu testemunho. Eu não vou conseguir evangelizar as pessoas se o meu testemunho não for coerente com aquilo que está escrito na palavra, porque a palavra é o lugar mais seguro que você pode estar. O segundo ponto, sobre o porquê a palavra de Deus é o lugar mais seguro para se estar, é porque ela revela o bom propósito da vontade de Deus para todos os homens e garante a esperança da glória que há de ser revelada. Essa frase pode não ter feito sentido nenhum para você. Ela revela o bom propósito de Deus para todos os homens e mostra a esperança da glória que há de ser revelada. Então, a partir do momento que a gente é transformado pela Bíblia, a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, à medida que nós vamos nos aprofundando nele, porque a gente não começa mais a dar ouvido às vozes que gritam, as vozes que tentam atrapalhar tudo aquilo que Deus quer entregar para cada um de nós, e a gente começa a ser transformado pelo Evangelho, pelo verdadeiro Evangelho, o bom propósito da vontade de Deus é revelado. A gente não está nessa terra simplesmente para ficar evitando pecado. Você não pode se julgar um cristão bom simplesmente porque você não peca. Essa é a maior burrice que você pode fazer. Essa é a maior burrice que todos nós podemos fazer. A gente não pode olhar e falar: mano, nossa, velho. Ô, mano, tava crente essa semana, velho. Não pequei, mano. Caraca. Ô, tô voando, Maurício. Caramba. Não pequei. Li a Bíblia. Orei terça e quinta, mano, eu tô bem, velho. Tudo bem, eu não vou julgar. Você realmente pode estar bem com Deus, mas a palavra também diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. E não julgue que você simplesmente está bem só porque você está evitando o pecado. Porque a Bíblia revela o bom propósito da vontade de Deus. Ela é o lugar mais seguro porque ela revela aquilo que Deus quer para a sua vida. E já te adiantando,
aquilo que Deus quer para a sua vida não é simplesmente que você fique evitando o pecado. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu preciso abrir também, né? Importante. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 21. Vocês estão com sono? Vocês ainda estão aqui? Todo mundo bem? Todo mundo vai sair transformado daqui hoje? Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao 21 fala: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina. Guarda isso, o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Eu vou ler esses versículos de novo, esses 3 últimos versículos, presta muita atenção neles. Esses 4 últimos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exportasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho que a maioria de vocês aqui já deve ter visto alguém falado, ou ouvido alguém falado sobre os 5, ou se vocês preferirem, os 4 ministérios que a Bíblia apresenta, certo? Evangelista, profeta, pastor, mestre. Alguém já ouviu isso? Agora, e se eu falar para você que, na verdade, não existem 5 ministérios, não existem 4 ministérios, não existem 3 ministérios, não existem 2 ministérios, existe apenas um ministério. A gente não vê na Bíblia um ministério de louvor, o ministério da diaconia, o ministério de evangelismo, o ministério de homens, ministério de mulheres. A gente vê apenas um ministério na Bíblia, que é justamente esse. E nos deu o ministério da reconciliação. Lembra que esse ponto é, o lugar mais seguro é a palavra de Deus, porque ela revela o bom propósito da sua vontade. E o bom propósito da sua vontade é que nós recebamos o ministério da reconciliação, e a partir da nossa transformação, a gente passe a reconciliar o mundo com Ele. Esse é o único ministério que existe, é o ministério da reconciliação. Aí você pergunta, beleza, mas para que serve o evangelista? Para que serve o profeta? Para que serve o mestre? Para que serve o pastor? Esses braços do ministério, eles são dons dados por Deus para que o ministério principal seja exercido, que é o ministério da reconciliação. E esse é o bom propósito da vontade de Deus, que todos nós sejamos reconciliados com Ele, para a partir de agora, a gente tomar esse ministério da reconciliação, ir até as pessoas e reconciliá-las também. Então não tem como
eu me dizer um cristão transformado, eu falar que o Espírito Santo trabalha na minha vida, que a partir de agora eu recebo o ministério do apostolado, eu recebo o ministério profético, eu sou do ministério de louvor, eu faço N coisas na igreja, ou eu quero fazer N coisas na igreja, a partir de agora eu vou ler a Bíblia 5.000 vezes por dia. Se eu não pegar esse ministério da reconciliação e fazer dele a coisa mais importante da minha vida. Porque se eu fui reconciliado com Cristo, o desejo e o bom propósito da sua vontade é que todos nós tomemos esse ministério da reconciliação e reconciliemos o mundo com Ele. Isso não é uma tarefa fácil. Isso literalmente separa as pessoas fracas das pessoas fortes. As meninas das mulheres e os meninos dos homens. Eu tenho mais propriedade nisso para falar sobre os homens, até porque eu não sou uma mulher. Então, para que você tome o ministério da reconciliação e entenda sobre o que ele se trata, para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua transformação e do seu testemunho, cara, você tem que ser macho. É muito mais difícil você viver uma vida coerente do que você se amoldar ao padrão do mundo para ser o macho que o mundo espera que você seja. É muito mais difícil você passar a viver em coerência com o que a palavra diz do que você simplesmente ser o machão segundo os padrões do mundo. Pensa no exemplo. Imagina que um cara está na empresa, e aí ele está trabalhando lá, e aí do nada ele é demitido. E eles perguntam, mano, por que eu fui demitido? E ele chega no patrão e fala assim, por que você me demitiu? Eu estou trabalhando para você aqui há mó tempo. Por que eu fui mandado embora agora? E aí o patrão vira para ele e fala assim, porque eu estava pregando o evangelho. Eu vi que você estava no meio do turno ali pregando o evangelho para os caras e, mano, eu não sou a favor disso, então eu não vi outra opção a não ser mandar você embora. E eu via que os caras estavam indo nas suas ideias, eu via que você estava conseguindo ser influente na vida deles, você estava conseguindo ali mostrar os pontos da Bíblia, explicar a Bíblia, pregando, então eu te demiti. Quem você acha que está certo nessa história? O patrão ou o funcionário que foi demitido? Ou vocês não acham que não foi ninguém que está certo nessa história? Quem está certo nessa história? O patrão ou o funcionário que foi demitido? Você acha que o funcionário está certo nessa história? Não. Se eu fosse o patrão, eu faria a mesma coisa. Aquele patrão podia muito bem olhar para aquele cara e falar, mano, eu não te contratei para pregar o evangelho. Eu te contratei para trabalhar. Eu não te contratei para você ficar abrindo a Bíblia e ficar pregando para os caras. Eu te contratei para trabalhar. E aí você fica, mas Biel, não faz sentido nenhum. Mano, o cara, ele estava pregando o evangelho, e ele foi demitido, porque ele estava pregando o evangelho, e ele mostrou que ele estava pela causa de Cristo, ele mostrou que ele estava completamente comprometido com o evangelho, e ele sofreu pelo nome de Jesus sendo demitido. Lembra que eu falei que é muito mais difícil você ser completamente coerente através da palavra? Ou seja, no seu ambiente de trabalho, o que vai contar mais do que a sua pregação é o seu testemunho de vida. O que vai contar nos lugares onde você vai estar, que você não tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia, é você ser a Bíblia que aquelas pessoas vão ler. Então, eu não posso simplesmente chegar no meu quarto, debrulhar a Bíblia, saber de tudo, e chegar nesses ambientes que eu frequento, e não viver de uma maneira coerente com as coisas que eu li, com as coisas que eu aprendi. Então, essa forma é muito mais eficaz do que você simplesmente pegar a sua Bíblia e começar a explicar coisas que você nem sabe. Viva de uma maneira coerente, e as pessoas vão ver que você vive de uma maneira coerente. Seja esperto. Usa as estratégias que Deus te deu. Volta para o texto aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava com Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e não nos confiando na palavra da reconciliação. O bom propósito da vontade de Deus também é que nós sejamos cordeiros com Cristo. Que a gente seja completamente envolvido com aquilo que Ele quer fazer, com aquilo que Ele quer derramar, não só nessa vinda, mas na vida que ainda está por vir. E é por isso que a Bíblia é o lugar mais seguro, porque ela também revela a esperança da glória que há de ser revelada. Não é só sofrimento. A Bíblia não é um livro que só vai ditar o que você precisa fazer. Ao mesmo tempo, ela é um livro que vai te dar uma completa esperança que você não vai achar em lugar nenhum. Tem uma frase muito boa do Billy Graham, onde ele fala que ele estava pregando, e aí no final da pregação dele ele parou e disse: gente, eu já li a última página da Bíblia, e vai ficar tudo bem. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, vai ficar tudo bem. Então a Bíblia é o lugar mais seguro, porque ela te priva de todas essas crises existenciais que você pode ter, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Ela sana todas essas suas dúvidas e ainda revela o bom propósito da vontade de Deus, que é aquilo que você precisa fazer enquanto você está aqui. Eu não fico mais perdido no meu coração enganoso, na minha mente pecaminosa. Eu encontrei uma outra fonte. Eu encontrei a fonte da vida. Que assim como a Bíblia diz em João capítulo 4, jorra por toda a eternidade. E se ela jorra por toda a eternidade, ela é aquilo que vai preencher o buraco que existe dentro de mim. O terceiro e último ponto. A Bíblia é o lugar mais seguro, porque ela gera transformação social através da mudança pessoal de cada indivíduo. Então, para que você consiga mudar o todo, você precisa primeiro ser transformado individualmente. Sabe o que faz uma igreja ser tão saudável? Sabe o que faz você olhar para essa igreja e falar: mano, a ICF, mano, uma igreja top, velho. A ICF, mano, é uma igreja sensacional. É um lugar onde eu me sinto em casa, é um lugar onde eu sou acolhido, é um lugar onde eu sou família. O que faz uma igreja completamente saudável são famílias saudáveis. Então, percebe? Para que o todo seja atingido, eu preciso primeiro atingir um núcleo. Então, eu preciso ter uma igreja saudável, preciso ter famílias saudáveis. Porque as famílias compõem a igreja. Então, como eu tenho uma sociedade completamente saudável e entregue a Jesus? Como que eu tenho? Através de indivíduos que no seu particular são completamente transformados, sabem quem são, possuem uma identidade concreta, possuem o seu alicerce na rocha, possuem o seu alicerce na palavra, e através disso a sociedade é transformada por cada indivíduo que já entendeu quem é. Eu queria ler o último texto de hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Esse acho que é um pouco mais complicado de achar, né? Apesar que acho que está aqui já. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe diante da congregação o livro da lei, composta por homens e mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam, e era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de todos os homens, de mulheres e daqueles que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei.
Esdras, o escriba, estava num púlpito de maneira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele à sua direita, ele vai dar a relação dos sacerdotes. No versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, visto que encontrava num lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí ele vai dar o... Eita, bugou aqui. Vou continuar aqui. E aí ele vai dar toda a relação dos sacerdotes. Pode passar, pode ir para o versículo 8. Aí. Assim, leram no livro, na lei de Deus, distintamente deram um sentido, de modo que se entendesse a leitura. Pode ir para o 9. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo 10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhes foram referidas. Ora, no dia seguinte, isso já no outro dia, ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenou que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. E que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça das portas das águas e na praça da porta de Efraim. Está acabando. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo a ordenança. Então, resumindo o que aconteceu. Naquela época, Israel estava passando por tempos sombrios, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. Todo o povo abalado, ninguém conseguia seguir a vida, o povo como um todo não prosperava, todas as pessoas completamente dependentes das muletas que elas tinham criado para elas. E aí Esdras pega o livro da lei de Moisés, Esdras pega a palavra de Deus, reúne o povo numa praça, abre o livro da lei e lê do amanhecer até o meio-dia. E todo o povo ouvia atentamente aquilo que Esdras tinha para falar, aquilo que o livro da lei tinha para falar. E após a leitura, só de Esdras pegar a Bíblia e ler, todo o povo caiu em pranto e começou a ficar triste. Não triste pela situação que eles estavam, mas triste porque a palavra de Deus, ela é um espelho onde ela mostra quem você é realmente. E a partir daquele momento, o povo caiu em si, e o Espírito de Deus se moveu, e eles reconheceram a situação miserável que eles estavam. Eles reconheceram que eles precisavam de Cristo, que eles precisavam de Deus, que eles precisavam de uma mudança, que eles precisavam de um avivamento. Então todo o povo começa a clamar a Deus, todo o povo começa a se entristecer. Só que os sacerdotes chegam e falam: não fica triste, cara. Você tem que ficar feliz, porque o grande dia do Senhor chegou.
O dia em que a nossa sociedade vai ser completamente restaurada, um avivamento vai acontecer nesse lugar. E se você for ler o capítulo 9 é uma confissão de pecado inteira de Neemias. E no final do capítulo 9, eles fazem como se fosse uma carta, e Neemias, Esdras, os sacerdotes, o rei, eles assinam aquilo, uma carta em compromisso a Deus. Eles assinam fisicamente uma carta que eles seriam comprometidos agora totalmente a Deus. Então a palavra de Deus, ela gera mudança no todo, quando ela muda você individualmente. Então não adianta eu ficar falando aqui por 40 minutos que o lugar mais seguro para que você esteja é a palavra de Deus, se você não entender que o principal foco dela é transformar a sua vida, te mostrar quem você é e mostrar quem você pode ser. Não para que esse fim acabe em você mesmo, não para que todas essas coisas tenham um fim em você mesmo, mas para que tudo isso tenha um fim em algo muito maior do que você. Porque se formos reconciliados com Ele, temos agora a autoridade do ministério da reconciliação. E se temos agora a autoridade do ministério da reconciliação, e não somos mais crianças mimadas, a gente não depende mais de muleta, mas a gente foi transformado pelo Evangelho, a gente foi transformado pela palavra de Deus, ao ponto de não depender mais de coisas supérfluas que a gente dependia, mas a gente entende agora o nosso lugar de autoridade no ministério da reconciliação. A gente precisa ir totalmente para cima disso, porque tem pessoas que precisam de nós, tem pessoas que precisam ver o nosso testemunho coerente através da palavra, tem pessoas, elas clamam por isso, elas têm sede disso. Assim como a mulher samaritana tinha sede de algo, ela não sabia o que era, Jesus apresenta para ela a água da vida, e ela olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero essa água da vida, me dá que eu nunca mais vou ter sede. Jesus fala: mano, você não entendeu ainda, essa água ela jorra por toda a eternidade, então aquilo que o seu coração precisa é de algo que permaneça por toda a eternidade. Fica de pé, feche seus olhos.